Então é somente Cristo que pode conceder essa paz para cada um de nós, né? Então somente Cristo que pode dar a sua paz, né? Então as pessoas, elas muitas vezes procuram a paz em tantos lugares, né? Mas somente Cristo pode dar. É João 14, 27. Diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-lo dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos orar, irmão. Graças te damos, ó meu Deus, em nome de Jesus, por a tua paz que o Senhor nos deste. Obrigado, ó meu Deus, em nome de Jesus, por essa paz. A paz que é virtude do Espírito Santo de Deus. Obrigado, meu Deus, pela tua paz que reina no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, no nosso meio. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Venha falar conosco por intermédio da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, ó meu Deus. Amém. Amém. Vamos sentar e vamos meditar nessa palavra, né? Então, Jesus estava preparando para partir, né? E consolando os seus discípulos. No início do capítulo 14, ele já tranquiliza os seus discípulos, diz: não se turbe o vosso coração, né? Credes em Deus, crede também em mim. Então é isso que Jesus ele diz para nós nessa noite. Não é para nós nos preocupar, né? Não é para nós ficar preocupado, não é para nós ficar ansioso. Ali no João 13, 36, o Pedro pergunta para ele, perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguireis. Né? Então, Jesus já estava se preparando para subir, para entregar a sua vida e depois subir aos céus, e prepara os discípulos, né? Para eles não ficarem preocupados, né? Por causa que Jesus, ele não ia deixar os discípulos só. Então Jesus ele explica, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, né? Então é isso que Jesus que requer de cada um de nós, que venhamos crer na palavra de Deus, né? Quando Jesus ele disse que iria dar alimento para aquela multidão, né? Os discípulos tiveram dificuldade de crer, né? Então nós cremos, graças a Deus, e é isso que nós temos que permanecer, né? Na palavra de Jesus, né? Permanecer. Se ele falou que vai multiplicar, ele vai multiplicar, né? Se Jesus diz que não é para nós turbar o nosso coração, não é para nós turbar, né? E essa é a nossa esperança. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for, eu vou preparar lugar, voltarei, receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, né? Então, pela fé, nós nos apropriamos dessa bênção, e isso traz essa paz no nosso coração. É isso que Jesus ele vai chegar lá no versículo 27 e vai dizer que ele dá a paz, né? Então, é somente ele que pode dar essa paz, somente ele que pode tranquilizar o coração. Então Jesus, quando chega ali no versículo 16, né, João 14, 16, ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Né? Então, graças a Deus que Jesus ele enviou o Consolador e ele está para sempre conosco. Né? Então, quando nós lermos a palavra ela tem que trazer essa paz no nosso coração. Né? Então, Jesus enviou o Espírito Santo, enviou, né? E a Bíblia diz que quando ele enviasse, o Espírito Santo ele ia estar para sempre conosco. Né? Então, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, graças a Deus, né? Porque
o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, né? O Senhor, ele está dentro de nós. E quando chega no versículo 23, ele diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Eu, meu Pai, o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Né? Então, a prova que nós amamos a Cristo é quando nós guardamos a sua palavra. Né? Se alguém me ama, guarda a minha palavra. E qual é que é a recompensa que eu tenho de guardar a palavra do Senhor? A Bíblia diz que Jesus vai vir e fazer morada dentro de nós, né? Ele vai habitar em nós, ele vai reinar na nossa vida, ele vai governar a nossa vida, ele vai ser o nosso dono, né? Ele é o nosso escudo, a nossa bandeira, é a nossa vitória, a nossa fortaleza, né? É o nosso dono. Então não temos que nos preocupar, né? Mas Jesus, ele está confortando os discípulos e dizer assim que não é para nós nos preocupar. Basta nós guardar a sua palavra, que ele vai vir reinar dentro de nós. E depois ele continua dizendo, no 23, se alguém me ama, guarda a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Então essa é a certeza da recompensa de nós guardarmos a palavra do Senhor. No 24, quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas a do Pai que me enviou. Né? Então, aquele que ama, ele guarda a palavra de Jesus. E aquele que não ama, não guarda. Né? Mateus 7,24 diz que aquele que guarda a palavra de Deus, aquele que pratica a palavra de Deus, ele é comparado ao prudente construtor, né? Que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram de ímpeto contra aquela casa e aquela casa permaneceu firme, né? Então nós podemos comparar a vida de Jesus, né? Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus, ele guardou a palavra do Pai até o final, né? Os discípulos, os apóstolos, né? Eles foram perseverantes. Apocalipse fala, né, que em face da morte eles não amaram a própria vida, né? Mas eles venceram porque eles guardaram a palavra de Deus, né? Então, assim Deus requer de nós que nós venhamos amá-lo ele acima de todas as coisas, né? Com esse amor sacrificial, a ponto de darmos a vida por Cristo, né? De verdade, né? Não podemos fazer como Pedro. Aqui no mesmo, no João 13:38, né? No 13:37, voltando uma folha, Jesus diz, replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade que te digo, jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Então vimos aqui que Pedro, ele não guardou a palavra do Senhor, né? E graças a Deus pela misericórdia do Senhor, né? Que guardou o Pedro, que sustentou ele, né? Porque depois ele se arrependeu, né? Então, o que Deus requer de cada um de nós é que nós venhamos guardar a sua paz. E como recompensa, né? Ele habita dentro de nós, ele reina em nós, né? Se alguém me ama, guarda a minha palavra. Meu Pai o amará, viremos a ele, faremos nele morada, né? Então, isso que o Senhor Jesus requer de nós. E quando isso acontece, quando Deus, ele habita dentro de nós, ele nos dá essa paz, né? Ele diz no versículo 26, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, né? Então, Jesus, ele falou que o Consolador, quando ele viesse, ele estaria para sempre conosco, né? E ele está em nós, e ele faz lembrar de tudo que o Senhor Jesus, ele nos falou, né? Então, pode ver que quando nós lemos a palavra de Deus, na hora oportuna, naquela hora que nós precisamos, o Espírito Santo ele sempre vai trazer aquela palavra no nosso coração, né? Então, aqui no versículo 26, né? Esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, né? Então, naquele momento que nós precisarmos, o Espírito Santo vai trazer a palavra no nosso coração, né? Então, por isso a necessidade que nós temos de ler a Bíblia continuamente, né?
para quando nós precisar, nós vamos ter esse recurso, né? O Espírito Santo vai trazer na memória a palavra, né? E a palavra, ela vai nos trazer a paz naquele momento, né? Quando eu já contei esse exemplo aqui, né? Quando eu fiz a cirurgia do coração, né? O médico tinha preparado tudo o que ia acontecer, né? E daí, quando eu recuperasse a consciência, ele disse que ia tirar os aparelhos. E estava demorando de tirar aqueles aparelhos, né? E o Espírito Santo me trouxe o Salmo 42, 11. Ó minha alma, por que te perturbas? Por que está angustiado dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda louvarei, né? Então, naquele momento ali, eu comecei a ficar aflito, né? Parece que estava demorando a enfermeira tirar aqueles aparelhos que o médico falou que ia tirar, mas não era, né? E na mesma hora eu orei em cima da palavra. Perdoa-me, Senhor Jesus, porque eu estou ansioso, né? Se é para esperar, eu vou esperar, né? E na mesma hora a mulher veio ali e tirou aqueles aparelhos, né? Então, o Espírito Santo, nesse momento que você precisar, como diz aqui o João 14, 23, né? Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, né? Então, naquela hora que você precisar, o Espírito Santo que habita dentro de você, ele vai vir e vai socorrer nós com a palavra de Deus, né? E essa palavra, ela vai trazer essa paz, assim como trouxe essa paz no meu coração naquele momento ali, né? Então, e aqui quando chega no 27, onde nós lemos, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, né? Então, Jesus diz, eu vou dar a paz para vocês, eu tenho a paz, eu sou a paz, eu sou a fonte da paz, né? Pode ver que Gálatas 5:22 fala que a paz, ela é fruto do Espírito, né? São 9 frutos, é um fruto com 9 virtudes: amor, alegria, paz. Pode ver que a paz é a terceira. É longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Então, a paz, ela é dada por Deus. É o Espírito Santo de Deus que dá, né? Então, Jesus está dizendo que ele ia enviar o Espírito Santo, o Consolador, e ele está para sempre conosco. E quando o Espírito Santo vir, ele vai nos dar, porque ele habita em nós, ele vai nos dar essa virtude dele, né? Essa virtude do Espírito Santo, né? Então, pode ver que quando nós cremos no Senhor Jesus, nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós nascemos de novo, a nossa vida ela é transformada, né? Então, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em nós. Nós não tínhamos paz, por exemplo, éramos perturbados, né? Qualquer coisa tirava o nosso sossego. Hoje não. Hoje a paz de Deus, ela habita dentro de nós, né? Como diz o salmista no Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, o Senhor está comigo, teu bordão, teu cajado me consola, né? Não interessa o que vai acontecer. Veio pandemia, quantas pessoas se desesperaram? Eu acredito que até pessoas tiraram a sua própria vida, né? Ou ficaram sem paz, né? Por quê? Porque não tinham Deus no coração, né? Mas aqueles que tinham Deus, eles permaneceram em paz, né? Porque sabiam que, como foi pregado no culto de terça-feira, de domingo, né? Que nem a morte, né, pode nos separar do amor de Cristo, né? Então, quando vem a pandemia, veio aquele momento de angústia, de desespero, todos se assombraram, né? Mas aquele que tem o Espírito Santo, ele tem aquela paz no coração, né? Não, estou tranquilo. A Bíblia diz que nem a morte pode nos separar do amor de Cristo, né? Como diz o apóstolo Paulo, o viver é Cristo, o morrer é lucro, né? Então ele estava tranquilo, porque ele tinha essa paz dentro dele, né? Então é isso que Deus, ele nos concede quando o Consolador, ele vem habitar em nós, né? E quando que o Espírito Santo vem habitar em nós? Efésios 1:13 diz, né? Tendo ouvido a palavra da verdade e tendo nela crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa, né? O qual é o penhor da vossa herança, né? Então é a garantia, né? Então, primeira coisa, nós ouvimos um dia a palavra, depois a palavra veio para o nosso coração, nós cremos. E no momento que cremos, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós e passa a produzir no nosso coração
o fruto do Espírito, né? Todas essas virtudes do Espírito Santo, né? Então, ele traz essa paz, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como dá o mundo, né? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, né? Então, a paz de Cristo é diferente da paz do mundo, né? O governo oferece vários mecanismos, né, para tentar amenizar o problema do país, mas ele é um mecanismo temporário, não definitivo. E Jesus, ele te dá essa paz, ela é permanente, em meio a qualquer situação, né, como Sadraque, Mesaque e Abednego lançado na fornalha, né? Se nosso Deus quiser nos livrar, fica sabendo, ó Rei, que Ele vai nos livrar. Se Deus não quiser nos livrar, fica sabendo que nós não vamos se prostrar essa imagem, assim como Daniel, né? Então, essa paz, né, o Pedro, né? Pedro estava na prisão, né, e estava para ser decapitado no outro dia, né? E a Bíblia diz que ele dormia, né? Estava em paz, né? Porque o Senhor era com ele, né? O Senhor habita nele, né? Assim como na nossa vida, né? Então, a Bíblia diz que o anjo veio cutucar ele, né? Acorda, Pedro, acorda, né? Então, aquele que tem a presença do Senhor e Salvador Jesus, ele tem essa paz de Deus no coração, né? Aqui já estamos no 16, vira sua folha, João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo que nós vamos passar por aflição. João 16, 33. Essas coisas eu tenho para que tenhas paz em mim. Então a palavra de Deus, ela vem para trazer paz ao nosso coração, né? Que Jesus está dizendo que só Ele tem essa paz. Está dizendo que no mundo nós vamos ter dificuldade, né? Vamos passar por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus venceu, nós vencemos com Cristo, né? Jesus foi até a cruz, nós fomos até com Cristo. Jesus desceu à sepultura, descemos com Cristo. Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo. Jesus subiu aos céus, nós subimos ao céu com Cristo, né? Efésios 1, Efésios 2, ele diz que ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É assim que Deus nos vê, né? Então Deus, ele nos vê assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição, né? Romanos diz, né? Romanos 8, né? Aqueles que predestinou, chamou. Quem chamou, justificou. E quem justificou, glorificou. Então, Deus nos predestinou, ok. Depois Deus nos chamou, tudo bem, chamou. Depois nos justificou. E nós estamos nesse estágio da justificação, mas para Deus ele já nos glorificou, né? Aí diz que já passou, ele já nos vê glorificado com um corpo de glória, semelhante ao corpo de Cristo, né? Então, é assim que temos que nos ver também, como a palavra de Deus, ela nos vê, né? Então, somente pela fé que nós nos apropriamos dessas bênçãos do Senhor, né? Isaías 26, 3 diz que o Senhor permanece em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Abra sua Bíblia lá em Isaías. Quem é aquele que Deus vai manter em perfeita paz? Está falando de um tipo de pessoa, de um grupo de pessoa. Aquele que tem um propósito firme com Deus, né? Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, quem é que Deus vai conservar em perfeita paz? Aquele que tem um propósito firme com Deus, né? Então, aquele que é fiel ao Senhor, aquele que guarda os seus mandamentos, como falou João 14, 23, a Bíblia está dizendo que ele vai manter em perfeita paz, a paz plena, né? No coração. E no 4 diz, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha
eterna, né? Confiai no Senhor perpetuamente, né? Então, como o pastor falava ali, os discípulos tinham visto durante o dia milagres, mas no final da tarde já não estavam confiando em Cristo, né? Então nós temos que ter essa confiança perpetuamente no Senhor, sempre, né? Seja em qual for a situação. Se o Senhor Jesus falou, está falado. A Bíblia diz que passará céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, se ele falou que ia alimentar aquela multidão, ele vai alimentar, né? Então, não sabemos o que vai acontecer, né? Mas sabemos que algo vai acontecer, né? Sabemos que de um lugar ou de outro, Deus vai enviar socorro, né? Então, nós temos que descansar no Senhor, né? Como diz Josafá, né? Em nós não resta força nenhuma, não podemos fazer nada. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti, né? Aí Deus vem e fala ao profeta e diz, Judá e o rei Josafá, não temas, a peleja não é vossa, a peleja é de Deus, né? Então, por quê? Porque ele confiou no Senhor de todo o coração dele. Ele diz, Senhor, nós não podemos fazer nada contra essa multidão, mas o Senhor pode, né? E assim que deve de ser a nossa confiança, né? Como de confiar no Senhor perpetuamente, né? Até o fim, não podemos flochar, né? Então, porque o Senhor, Ele está conosco, né? Como Ele diz em sua palavra, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? Então, se o Senhor está conosco, Ele está conosco, né? Não temos que duvidar. Já estamos em Isaías, o Isaías 38 agora. O Isaías 38 fala que Ezequias ele tinha adoecido, mas Deus curou a ele quando ele orou ao Senhor, né? E aqui, no versículo 9 em diante, ele faz um cântico ao Senhor. E quando diz no versículo 17, né, Isaías 38, 17, ele diz assim, e foi para a minha paz que tive eu grande amargura, tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Está vendo? Então, Ezequias ele não está reclamando do que aconteceu com ele, mas ele está dizendo que aquele amargura que ele teve, né, aquele período de dificuldade, produziu um fruto na vida dele, né? Eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura, né? Então tem coisas que Deus permite na nossa vida com um propósito, né? Aqui Ezequias está dizendo que esse período que ele passou grande amargura produziu paz no coração dele, né? Então, por isso que nós temos que dar graças a Deus por tudo na nossa vida, né? Nunca murmurar, nunca reclamar. Jó, por exemplo, Jó era um homem exemplar, a Bíblia diz que não havia um homem que nem Jó na terra de Uz, né? Mas quando ele teve um encontro verdadeiro com Deus, né, ele diz assim que conhecia Deus só de ouvir falar, né? E muitas vezes nós estamos assim como Jó também, né? Às vezes estamos queixosos. Jó não entendia o que estava acontecendo com ele, né? Mas tudo aquilo proporcionou para que ele tivesse um encontro profundo com Deus, né? E aqui Ezequias ele está dizendo, eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura, tu porém amaste a minha alma e livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados, né? Então, os nossos pecados, eles nos separam de Deus, né? Isaías 59, 1 e 2, ele diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que vos possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que vos possa ouvir. No 2 diz, porém, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vos abençoar.
né? Então, Deus ele está com a mão pronta para nos abençoar. Mas o que é que nos separa de Deus? O pecado, né? Isso foi desde o início da criação, né? Então, aqui Ezequias está dizendo que Deus lançaste para trás de ti todos os pecados, né? Então, nós temos que glorificar ao Senhor por toda e qualquer situação, né? Romanos, capítulo 5, diz que nós temos que gloriar-nos na esperança de Cristo, mas gloriar-nos também nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança, né? Como assim gloriar-nos na tribulação? Está falando que nós não temos que murmurar quando vem a tribulação, né? Nós temos que pedir a Deus força para passar por elas, né? As tribulações elas vêm, mas elas passam, né? O Salmo 30, versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, né? Nós nunca, quando formos provados por Deus, podemos murmurar, reclamar. E foi isso o mal que aconteceu quando o povo saía do Egito, né? Eles iam, Deus provando eles, e eles ao longo do caminho murmurando, e por isso que não entraram na terra prometida, né? Por que eles murmuravam? O que levava eles a murmurar? A incredulidade, deixaram de crer no Senhor Jesus, né? De crer em Deus. Então a pessoa, quando ela não crê, ela murmura, ela reclama, né? Mas quando ela crê no Senhor Jesus, ela diz: Senhor, seja feita a tua vontade, né? Convém que o Senhor cresça e eu diminua, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Não considero, em Atos 20, né? Não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira que recebi o ministério do Senhor, né? Então, é isso que deve de ser na nossa vida. Senhor, seja feita a tua vontade, né? Então, nós nunca podemos, quando sermos provados, murmurar ou reclamar. Temos que pedir para o Senhor: Senhor, dá-me força para me suportar, para me vencer, né? Porque o João 16 falou que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, Jesus já está preparando nós, né? Vocês vão ter aflição, né? Mas tende bom ânimo, eu venci, e se eu venci, vocês vencem também, porque eu estou com vocês, né? Então, Jesus, ele diz, quando na comissão de Mateus 28, né? Ele diz assim, que era para os discípulos: ide por todas as nações, fazendo discípulos, né? E ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então nós temos esse conforto, né, da presença do Senhor. Ele está conosco, né? Todos os dias, né? Assim como ele nos deu o Consolador, né? Que ele diz: estará para sempre convosco, né? Então isso tem que trazer essa paz no nosso coração. Se está em Isaías, Isaías 48 também fala sobre a paz. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que te é útil, que te guia pelo caminho em que deves andar. No 18 ele diz assim, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, eu seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Se tivesse dado ouvido ao Senhor, né? Ele está dizendo assim, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar, né? Então está dizendo que se nós darmos ouvido ao Senhor, se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, a Bíblia está dizendo que nós vamos ter a paz de Deus, né? Vamos ter a paz de Deus em abundância, né? Então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar, né? Então teremos a paz de Deus em nosso coração, né? Em abundância. Quando nós guardarmos os mandamentos do Senhor, né? Então, é isso, porque é o Senhor quem peleja por nós, né? Então, o mesmo Isaías 64, abre a Bíblia em 64, já estamos em Isaías, vamos folheando, né?
64:4 diz assim, ó, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Nunca se viu na antiguidade, né, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Né? Então, nós olhamos assim, a Deus ele sendo tão grande, tão majestoso, tão poderoso, né? A Bíblia diz que ele trabalha para aqueles que confiam no Senhor, né? O que quer dizer? Deus ele está ali, pronto para nos socorrer, né? Para quando nós clamarmos, ele ouvir, que nem o pastor falou, né? Eu cheguei aqui cansado, diz o pastor, eu clamei ao Senhor e o Senhor na mesma hora trouxe essa paz no coração dele, né? Deus trouxe a paz no coração dele quando ele dobrou o joelho aqui e orou, né? Mas é eu que te fortaleço, né? É eu que te dou força, né? Tu pode estar cansado, mas é eu que vou trazer força para você, né? É eu que vou dar comida para os discípulos, para a multidão, né? Só confia em mim, né? Então é Deus que vai pelejar por nós, né? Então a palavra de Deus, ela traz essa paz no nosso coração, né? Por isso que eu amo a palavra de Deus, né? Abra sua Bíblia no Salmo 119, 165. Vamos folhear um pouquinho a Bíblia. E é bom, meus irmãos, vocês pegarem uma caneta e irem riscando esses versículos, entendeu? Vão riscando, e depois, uma hora, vocês quando passarem por eles, vocês vão lembrar, mas isso aqui é uma palavra que foi falada um dia sobre 119, 165, sobre paz. Diz, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Está falando para um grupo de pessoas, né? Grande paz tem os que amam a sua lei, que amam a palavra de Deus, né? Para eles não há tropeço, não há embaraço, né? Tem paz. Né? Como diz o salmista, né, no Salmo 1, né, aquele que ama a palavra de Deus, que medita nela de dia e de noite, né, ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, né, que no devido tempo dá o seu fruto e no ano de sequidão ela não murcha, né, aquela árvore plantada junto ao rio, né, pode ver que no ano de seca ela está verdinha, né, aqui ele está dizendo aquele que medita na palavra, aquele que ama a palavra de Deus, aquele que lê a Bíblia, aquele que fica meditando na palavra de Deus, aquele que lê e pratica a palavra de Deus, né? Ele é como essa árvore, né? E ele diz aqui no Salmo 119, 160, grande paz tem os que amam a sua lei, para eles não há tropeço. Que coisa gloriosa, né? Não há tropeço para aqueles que amam a palavra do Senhor, né? Graças a Deus. Estamos no Salmo, já vamos no Provérbios 3, é um pouquinho para frente, depois de Salmos é Provérbios. Pode ver que nós estamos falando aqui dessa paz que provém da palavra de Deus, daqueles que amam a palavra de Deus, né? É o que gera essa paz, é a palavra de Deus, né? Aqueles que amam a palavra. Provérbio 3, 1 e 2, ele diz, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Para quem? É para esse grupo de pessoas, né, que guardam os mandamentos do Senhor. Né? Então está falando, meus irmãos, que há uma recompensa para aquele grupo de pessoas, né, que guardam os mandamentos do Senhor. Né? Eles terão seus dias acrescentados e terão vida e paz. Né? Então, graças a Deus, é o que Deus requer de nós, guardar a sua palavra, amar a sua palavra. Que Deus, nessa noite, em nome de Jesus, esteja derramando, né, abundantemente do seu amor, como diz Romanos 5:5, né?
desse amor no nosso coração para nós amar o Senhor acima de todas as coisas, né? Porque se Deus não derramar desse amor, não tem como nós amar a Deus, né? Eu fui levar a ceia para Deolinda essa semana e estava conversando com ela, né? Como é que eu vou amar o meu próximo, né? Como é que eu vou amar a Deus se eu não tiver amor, né? Então, primeiro eu tenho que pedir a Deus, Senhor, encha meu coração de amor, né? Para que depois eu possa amar o Senhor, para depois que eu possa amar o meu próximo, né? E assim nós vamos poder cumprir a palavra de Deus, né? O homem, de si só, ele não consegue fazer nada, né? Porque tudo procede de Deus, né? Então, temos que pedir a Deus que Ele encha o nosso coração, né? Romanos 5 diz, né, que justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então hoje, a Bíblia diz em Romanos 3 que não havia nenhum justo, todos haviam se extraviado, né? Mas hoje nós somos justos por meio da fé. Por meio da fé nós temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, né? Então não há outra forma de nós termos paz com Deus, comunhão com Deus, sem ser por meio de Jesus, né? É somente Jesus, não é Pedro, Tiago, João, Maria, não, né? Não é por as nossas obras, né? A paz com Deus é quando eu creio no sacrifício de Cristo lá na cruz, né? Abra sua Bíblia em Romanos 5 para nós ver claramente, né? Romanos 5 ele diz, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E a fé, como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Por ouvir a pregação. Vocês podem ver que tudo concentra na palavra de Deus, né? Não tem como nós andar com Deus se nós não nos guiar pela palavra de Deus, porque tudo concentra. A Bíblia está dizendo que mediante a fé eu tenho paz com Deus. Sim, mas e a fé? Como é que vem a fé? A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a pregação, por ouvir a palavra de Deus. É um dom que Deus nos dá, né? Então, no momento que nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo. E Deus, Ele está nos dando esse dom da fé para nós crer, né? Mas primeiro tem que ouvir a palavra, né? Então, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, essa graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança na glória de Deus, né? Então hoje nós estamos firmes em Cristo, né? Por causa dessa graça de Deus, né? Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie, né? Então nós temos que todo dia agradecermos a Deus por um dia Deus ter nos escolhido, ter nos chamado, ter aberto os nossos ouvidos para nós ouvir a palavra de Deus e hoje nós estarmos aqui, né? Ouvindo, praticando, aprendendo mais de Jesus, né? Só temos que ser gratos a Deus, porque não foi por nós, né? Eu vou ir na igreja. Não, Deus Ele nos trouxe, né? João 6,44 diz, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, ninguém vem à igreja, né, por livre e espontânea vontade, né? Somente o Pai traz, né? Então, nós viemos porque o Pai nos trouxe e temos motivo de sobra para nós agradecer ao Senhor, né? Mais uma palavra para nós encerrar, abra em Filipenses capítulo 4, é uma palavra já bem conhecida, que fala também dessa paz de Deus, né? E assim como Jesus, ele começou aqui na palavra falando em João 14, que não é para andar ansioso, não é para se perturbar o coração, porque eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, né? Então aqui Jesus ele fala, né, que não é para nós andar ansiosos. Filipenses 4,6, de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça, e a
paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tá vendo? Quando eu orar ao Senhor, a Bíblia diz que Deus ele vai responder a nossa oração com a paz de Cristo, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, né, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, né? Quando isso? Quando eu orar ao Senhor. Ele diz no versículo 6, não andem ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidos diante do Senhor, né? Então, que nem o pastor falou, ele chegou aqui, ele colocou a situação que ele estava, estou cansado, trabalhei o dia todo, não tenho força. Ele colocou diante do Senhor. E o que o Senhor trouxe? Imediatamente Deus traz a palavra no coração dele, né? Não é contigo, né? É eu que dou a você essa paz, é eu que te fortaleço, é eu que vou dar alimento para a multidão, né? Então, Jesus ele dá essa paz no nosso coração, né? Por isso que Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, por que eu posso todas as coisas? Porque Jesus ele nos fortalece, porque Jesus ele está conosco, né? Esse que é o segredo da nossa vida, porque Jesus ele peleja por nós, né? E o Filipenses 4,9 ele diz, o que também aprendestes e recebeste e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, nós ouvimos a palavra de Deus nessa noite, né? E o que ele acaba dizendo? E viste de mim, isso praticai, e Deus da paz será convosco. Está dizendo, se eu praticar a palavra de Deus, né? A paz de Deus ela será conosco, né? Então, Tiago diz, né, que 1,19, não sejais apenas ouvintes, né? Não, Tiago 1,22, mas praticante da palavra de Deus. Amém? Então, é essa palavra, meus irmãos, hoje quando sair daqui, né, guarde essa palavra no coração, né, que é só Jesus que pode dar essa paz no nosso coração, né? Não adianta buscar em outras fontes, né? Salomão, o homem mais rico, mais sábio que teve, ele buscou essa paz em tudo. E ele viu que tudo era vaidade. É somente Deus que tem essa paz que ele precisava. E que nós precisamos e que nós temos hoje, né? Amém? Deus abençoe a todos e agradeço pela oportunidade. Passo ao pastor Ademir. Amém. Amém.